Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou o Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, voltando a TOS, né, a série clássica, mais especificamente aos 12º e 13º episódios, tá, da primeira temporada, intitulado A Coleção. Não, gente, esse episódio, esses dois episódios não tem muito o que falar, por quê? Porque eles são uma espécie de recalchutagem, entendeu? Do primeiro episódio piloto de Jornada nas Estrelas, né? A Jaula, né? The Cage, né? A gente sabe que a Jaula The Cage só foi exibido para o público na íntegra, né? Na década de 80, se eu não me engano, no ano de 1988, né? E até então ele não tinha sido visto, né, pelo grande público, né? E o Gene Roddenberry, né, o que ele fez? Ele aproveitou esse episódio piloto para fazer um episódio duplo, né? Fazendo aquele esquema de uma história dentro da outra, né? De uma história mais externa, que é uma máscara, e uma história interna, né? Que seria uma versão editada de A Jaula, né, no caso, né? O que a gente pode falar dessa história externa, dessa máscara, né? Que está ali em cima do episódio A Jaula, né? O Spock, ele vai fazer uma falsificação lá das coisas lá, né? Ele vai mandar uma mensagem, ele vai dizer, né, para o Kirk, né, que o Capitão Christopher Pike quer falar com ele, né, no caso, né, mandou uma mensagem para falar com ele, né, eles vão para a base Estelar 11, mas na verdade o Capitão Christopher Pike ele tinha sofrido um acidente com raios delta e estava praticamente em estado vegetativo, né? Então tudo aquilo foi uma espécie de armação que o Spock fez para quê? Para levar a Enterprise, né, para a base Estelar 11, né? O Spock ele ia na surdina, nas escondidas, pegar, né, o Christopher Pike, botar dentro da Enterprise, né, e levar o Christopher Pike para Talos 4. Mas Talos 4 estava sob a famosa Ordem Geral 7, né, que ninguém podia se aproximar de Talos 4, né? E isso levaria inclusive a pena de morte, né, no caso, né? E o Spock faz tudo isso. Ele sequestra o Christopher Pike, bota na nave, leva para Talos 4, né? Coloca a Enterprise automaticamente indo para Talos 4. Se alguém tentar desviar a Enterprise de Talos 4, os suportes de vida são afetados, né, no caso, né? E o de Spock, né, quando ele acaba sendo, né, aprisionado, quando ele acaba sendo dominado, vamos dizer assim, pelo Kirk, né, e pelo chefe da estação da base 11, né, o Spock se declara culpado e já pede a corte marcial. Então você tem um julgamento dentro da nave, né, e aí o Spock, o pessoal, pô, mas por que você está fazendo isso, né? Por que você está ameaçando a tua carreira desse jeito, ameaçando a carreira do Capitão Kirk, porque o Kirk é responsável por tudo que acontece dentro da nave, né? Aí o Spock fala o seguinte: bom, vai vir uma transmissão de Talos 4 e eu gostaria que vocês assistissem para eu poder expor as minhas razões. E a transmissão que vem de Talos 4 é uma versão, né, editada de A Jaula, né? Lembrando sempre, né, que o Capitão Christopher Pike acaba sendo preso, né, pelos Talosianos, né? Ele vira uma espécie ali de espécime que está ali passando por uma experiência, né? Ele passa uma experiência com uma moça chamada Vina, que caiu vários anos antes, né, no planeta Talos 4, mas ela ficou toda mutilada, né? Só que os Talosianos tinham essa capacidade de, né, fazer ilusões, né? E a moça estava bonitona lá. E dentro da própria jaula, né, eles passavam, né, por situações, né, onde o nosso Pike, né, teria que proteger a fêmea, né, e eles teriam que se reproduzir, né, por quê? Porque os Talosianos, né, eram uma espécie que passou por várias guerras, né, eles passaram a viver nas profundezas, né, e eles preferiram, e a sociedade estagnou, e eles preferiram prender, né, espécies alienígenas e fazer elas passarem por experiência para que eles pudessem, né, desenvolver novamente a sociedade deles através dessa espécie, né? Só que aí o que aconteceu, né? O nosso pai que ali, dentro daquele espírito humano de que ele prefere 1000 vezes a liberdade do que uma jaula, né, que tenha todo o conforto, né? Ele acaba indo contra essa coisa dos Talosianos, né?
E aí os Talusianos acabam, no final das contas, né, criando um Pike ilusionário para Vina, para eles poderem sobreviver, né, vamos dizer assim, felizes para sempre, né. Isso era a jaula, né. No episódio da coleção, o que vai acontecer? O episódio, no final da jaula, termina com a Vina lá toda mutilada, voltando para dentro, né, para dentro do solo, da Terra, né, para os subterrâneos do planeta, né, no caso, né, e o Pike vai embora. Então o que vai acontecer? Agora, a ligação entre a história interna e a história externa qual é? É o Pike lá mutilado, né, também no estado vegetativo, também mutilado com uma Vina, né? E aí o que acontece? A Ordem Geral 7 acaba sendo suspensa, né? Ela acaba sendo suspensa para aquele caso, né? No caso, né? E o Kirk pode tomar a decisão que achar melhor, né? Aí o Kirk pergunta pro Pike, que está lá, né, no estado vegetativo, lá sentado na cadeirinha de rodas com aquelas luzinhas, né? Que uma diz sim e duas dizem não, né? E ele pergunta, Chris, né? Porque ele tem intimidade lá com o cara, né? Você quer ficar no planeta? Aí o Pike dá uma piscadinha só, né? Dizendo que sim, né? E o episódio termina com esse Pike mutilado e com essa Vina mutilados, né? Tendo, né, aquela ilusão de que eles são perfeitos, né? E vivendo ali, né, em Talos 4, né? Então foi uma forma de você reaproveitar a história, né? Mutilando também o Pike, assim como a Vina estava mutilada, né? E o que acontece? A última coisa que é dita no episódio é o seguinte, né? A Talusiana fala pro Kirk o seguinte: Kirk, eles vivem de ilusão, mas a tua vida é real e você, né, faça bom proveito dela, né? E aí o Kirk olha com aquele sorrisinho maroto no final do episódio, né? Esperançoso pro futuro, né? Que a gente sabe, né? Depois de ter visto toda a saga do Kirk, né? Tem os seus percalços, mas também tem seus lados bons. Então é um episódio que, sabe, não tem muito o que dizer desse episódio. Foi uma forma de apresentar de um jeito editado, né? O primeiro episódio de piloto de Jornada nas Estrelas para o público. Só foi pena, né, que algumas coisas não apareceram, como por exemplo o machismo do Capitão Pike, né? A forma, né, como a tripulação feminina lidava com esse machismo, né? Mas tudo isso depois foi descoberto na década de 80, quando finalmente, né, a jaula, né, foi exibida para o grande público, né, na sua versão completa, né, sem ser editado como a gente viu na coleção, no caso, tá certo? Então é isso, gente. Fico por aqui hoje, né? Falamos de 2 episódios hoje em um, que praticamente, né, já foi discutido aqui, né? Isso, né? Desejando vida longa e próspera a todos, né? Esse texto que fala dos 2 episódios da coleção vão estar na Batata Espacial, e não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda sempre nos é muito bem-vinda. Um abração, fui e até a próxima.